tudo bom? Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre transições, os tipos de transições, e que eu considero que existem 3 tipos de transições. As transições de corte, onde você usa um corte para transitar de uma imagem para outra. E aí você tem vários tipos de corte, e eu fiz um vídeo explicando isso, explicando cada tipo de corte, como e quando é usado, e por aí vai. Existem as transições de efeitos, que são transições onde para você sair de uma imagem para outra você usa um efeito. E existem as transições de sobreposição, onde você cobre aquela imagem com alguma outra coisa, seja com uma imagem, seja com um objeto sólido, para você conseguir transitar para a imagem seguinte. E hoje eu quero falar exatamente sobre as transições de efeito. Existem 2 subgrupos dentro das transições de efeito, que são as transições já pré-definidas, que são as transições dos programas normalmente, e tem as transições personalizadas, que aí você vai criar um tipo de transição específico para o tipo de vídeo que você faz. Hoje em dia a gente tem muita transição nos programas. No Premiere Pro, por exemplo, hoje eu estava vendo, tinha transição que eu não sabia que tinha e que eu descobri agora. Então vou começar falando dessas predefinições, porque é o mais fácil, é o que eu tenho aqui na minha mão para mostrar. Na verdade, eu tenho no meu computador. E aqui no Premiere Pro, a gente vê que tem várias transições aqui. As primeiras são as de abertura. As de abertura basicamente são as transições de Star Wars, vamos botar assim. Então você vai ter abertura radial, abertura linear, abertura em gradiente, abertura em relógio, veneziana, vários tipos de aberturas, que é basicamente mesclar uma imagem com a outra com um pedaço de cada vez. E aí vai depender de qual tipo de abertura que você está usando. E no Premiere Pro tem 2 formas de você usar as aberturas. Tem aqui nas transições de vídeo, a pasta abertura tem várias aberturas. Só que você pode vir na pasta dos efeitos de vídeo, em obsoleto, e aí você vai ter abertura radial, e na pasta de transição você vai ter abertura em gradiente e abertura linear. Depois da abertura, no Premiere Pro a gente tem o deslizar, que são basicamente aquelas transições do PowerPoint que uma imagem empurra a outra, uma imagem desliza para frente da outra. E a gente tem uma transição que é uma transição realmente interessante, que é essa transição whip que eu estou mostrando aqui. É uma transição que eu gosto de fazer. Por exemplo, no final dos meus vídeos eu faço isso. Em alguns trabalhos que eu faço, eu boto essa transição. Quando eu vou transitar de uma coisa que está de um lado da imagem para uma que está do outro lado da imagem, então eu uso ela para fazer esse movimento. E essa é aqui um pouco mais diferente desse grupo do deslizar. Depois a gente tem o dissolver, que é basicamente as imagens se mesclando. E aí a gente tem dissolução aditiva, cruzada, de filme, não aditiva, para branco, para preto, de metamorfose. Aí a gente tem de virada de página aqui, que é basicamente uma página virando. Não tem muito segredo. Você tem movimento 3D, que são outros que é tipo PowerPoint também, que aqui a gente tem só cubo giratório e inversão vertical. Cubo giratório é basicamente um cubo, é bem autoexplicativo, e inversão vertical é basicamente você virar uma placa. Aqui no vídeo imersivo a gente tem alguns efeitos que são um pouco mais elaborados, um pouco mais diferentes, que se usada num vídeo normal, ela pode ter um aspecto um pouco diferente. Pode ser um estilo de transição um pouco mais diferente. Porque essas transições aqui são para realidade virtual, não são transições para vídeos normais. Mas podem ser usadas em vídeos normais, que não tem problema. Tem esse vazamento de chroma, que ele é como se fosse um filme queimando, digamos assim. Você pode usar isso junto com um vídeo que você tem, como se fosse um filme queimando, para fazer esse efeito. E aí a gente tem o zoom, que é o que o nome já diz, é um zoom. Ele vai dar zoom em uma imagem e vai voltar em outra. Simples assim. Depois do zoom a gente tem íris. Íris é um efeito que ele vai do centro para as pontas. Então você tem caixa, cruz, círculo, diamante, que vão ser formas que vão ser criadas com a imagem saindo do meio para as pontas, basicamente. E esses são os efeitos predefinidos que tem no Premiere Pro, por exemplo. E agora eu quero falar um pouco de efeitos personalizados. Você criar os seus próprios efeitos. Você pode usar esses efeitos pré-definidos
para te ajudar a criar um efeito personalizado. Eu dei ali o exemplo do efeito de filme queimando. Você pode usar ali aquele efeito de croma ou de luz com uma imagem de um filme queimando por cima, com um modo de mesclagem específico, talvez um modo de mesclagem de tela para ele se adaptar à tela, para você ter aquele aspecto do filme queimando. Você pode usar talvez o mesmo efeito para você tentar fazer um efeito de memória, aplicando alguma coisa por cima para fazer tipo um feixe que vem e vai. Você pode criar vários efeitos personalizados para deixar o seu vídeo com a sua cara. Você pode usar esses efeitos que tem dentro do Premiere Pro, por exemplo, junto com algumas ideias que você tenha para você ter a sua identidade ali. Futuramente eu quero adentrar um pouco nisso de identidade na edição para falar de preset, como criar as suas presets. Mas enfim, é isso. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de fotografia, filmmaking, edição. Comenta algum tema que você quer que eu fale aqui, que você quer que eu traga pra cá. Me segue no Instagram e no TikTok, que eu tô sempre postando uns trechos dos vídeos que eu boto aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!